ouvindo, você também aí, os islâmicos. Aí tem gente que fala, não, mas os islâmicos são do bem. Aí, ao mesmo tempo, lá tem um ato terrorista, os islâmicos, terroristas. A gente fica aqui, como moramos tão longe, temos uma realidade aqui entre nós de todo tipo, absolutamente diferente, meio ambiente, diversidade de natureza, de costumes, é tudo muito diferente aqui para nós, né? Isso agora, e principalmente por ocasião da guerra, confunde a cabeça de muita gente. Eu disse, bom, vamos trazer alguém que explique melhor o que é o islamismo, né? O que é uma religião, porque ao mesmo tempo, às vezes, esse nome islamismo está associado com atos extremos de terrorismo e tudo. A gente fica aqui meio vendido, perdido, sem entender, catando papel no vento. Vamos tentar entender melhor o que é isso, afinal de contas, com o professor Rui Roberto Souza, professor de História, que está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, professor. Bom dia, Laércio. Bom dia, telespectadores, ouvintes. Mais uma vez, agradeço muito o convite, é um prazer. E tratar de um assunto desse tão polêmico, né? E de difícil compreensão, de fato. É verdade, tá? Professor. É. A gente fica aqui, para nossa realidade, a gente não consegue entender direito. Islamismo é o quê? Islamismo. Vamos lá, então. Vamos tentar ser o mais rápido possível pelo tempo, né? E a gente tem que recorrer à história, né? Para poder explicar a origem. Tá. Então, o islamismo é uma religião, né? O Islã é uma religião. É uma religião a partir de Maomé. Então vamos lá. Primeiro lá a questão dos povos judeus, né, que vem lá de antes de Cristo, né, lá de Abrão. Então tem um grupo, né, lá dos descendentes de Isaac, que seria o grupo dos judeus da época, e dos árabes lá, que é de Samuel. Se eu não me engano, acho que é Samuel. Mas vamos voltando. Aí teve, né, o Antigo Testamento, o povo judeu. É bom se lembrar que os pais de Jesus, né, eram judeus, de religião, né, dos judeus, o povo descendente de Abrão. E aí nós vamos adiantando no século 6 e 7, no ano, Maomé nasceu em 570 e faleceu em 632, então do século 6 e século 7. A religião islâmica ela vai nascer a partir do profeta de Maomé. Da morte dele? A partir da morte dele. Ele já tem, assim como Jesus, né? O cristianismo é a partir o nascimento de Jesus faz a divisão, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Depois de Cristo. E após a morte de Jesus Cristo, os apóstolos vão, né, escrever os evangelhos e vai aí nascer o cristianismo. O islamismo do mesmo formato, né? Sem entrar muito em detalhes, segundo uma visão dele, com um anjo, ele vai criar ali, então, numa visão Alá, que é o Deus dos islâmicos, Deus Alá, e vai ter o livro sagrado, o Alcorão. O Alcorão, que é o livro sagrado que tem todos os preceitos. Como se fosse a Bíblia para os cristãos. Isso, tá? O Torá para os judeus, né? A Bíblia para os cristãos, né? O Novo Testamento, seja católico, evangélico, enfim. E o deles também, o Alcorão, né? Que tem todos os preceitos, orientações lá de Maomé. No Alcorão eles fazem referência a Cristo, não? Não, eles fazem referência a Alá. 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 Alá é o Deus. É o Deus islâmico, tá? É o Deus da religiosidade. E tem toda aquela questão de comportamentos, né? De orações, de jejuns, preceitos, tudo que... A questão da vestimenta, todas essas questões aí dessa cultura oriental que tem, tá lá no livro, né? Eu nunca li o livro Alcorão. Bom, após a morte dele, então, que vai cada vez mais solidificar essa religião, uma religião ali que cresceu muito, é uma das que mais cresce atualmente, ali, principalmente na região do Oriente Médio, ali na região ali da África, da Ásia, enfim, se espalhou, né? A gente tem a religião islâmica no mundo todo. E aí, após isso daí, para a gente entender. Aí nós vamos ter lá no século XIX, foi crescendo a religião, então antes do século VII não existia a religião islâmica, tudo bem? A partir do século XIX, quando teve aquele processo de reunificação da Itália e da Alemanha, que era um processo assim, esses territórios, esses países que são formados atualmente, eles tinham uma identidade de costume, a questão cultural, de costume, de língua, de vestuário, tudo, a tradição, mas não estava muito claro os limites. Com a reunificação que ficou, que é a Itália que é hoje, a Germânia, que é a atual Alemanha, já também teve uma corrente de pensamento também dos povos judeus, também de entrar pegar carona nisso,
de por que não ter um território para eles também, tal qual, Tá. lá do século XIX. Tá. Aí já vai ter uma nascente do movimento de sionismo. Já vou explicar para frente o que é o sionismo. Tá. Aí nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perde. E ele é que dominava toda essa região ali do Oriente, do atual Oriente Médio. Há de se lembrar também que lá para trás, que se fala do Império Romano, quando o Império Romano do Ocidente cresceu, expandiu de tal forma, toda essa região do Oriente, ali de Jerusalém, Oriente Médio, pertenceu tudo ao Império Romano. Tá? Depois, na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perde, e aquilo ali ficou uma parte sobre o comando, o domínio da França, Na França. e a outra grande parte, que é a atual ali, região ali da Palestina, Iraque, Kuwait, tudo ali, sob domínio britânico. Dos ingleses. Dos ingleses. Dos ingleses. Tá bem? Para entender isso. Que eram E aí, países fortes ali. Países fortes, estavam sob da o domínio Europa. deles ali. Aí nós vamos ter, infelizmente, estourar, né, a partir da década de 30, o movimento nazista, né, de Hitler, e vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Mas até mesmo antes de oficialmente estourar, né, em 1939, já havia um preconceito, uma perseguição contra os judeus, o nazismo, Entendi. na Alemanha principalmente. Então já havia um movimento muito grande dos judeus para escapar das perseguições, do Holocausto, dos campos de concentração. Os que conseguiam sair já estava tendo uma migração muito forte para a região da Palestina, que historicamente falando, em termos aí mistura religião com política, economia. É aí que se tem. instala de vez se o conflito. instala de vez, porque lá para trás eles já tinham como por direito que aquela região ali da Palestina era o que pertencia ao povo da Até descendência ali de eles hebreu. viviam em paz. Entre aspas, né, que já tem ali, mas era melhor. Mas ninguém atirava em hospital. Historicamente, não, Né? não. É não. isso que eu quero dizer, É, exatamente. né? A gente tem, tá. agora- Aí nós vamos ter terminada a Segunda Guerra Mundial, em 45, em 47, com os horrores, ficaram barbarizados, todo mundo ficaria, né? 50 milhões de pessoas, né? Mais ou menos mortas, e 6 milhões, né? Estima-se que 6 milhões de judeus, Falam de 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões mortos Na Segunda Guerra. na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, no Holocausto todo. Foi criada a ONU, que a ONU não existia, a ONU foi criada, e em 1947, a ONU, que é uma organização, né, mundial das Nações Unidas, e aí em 1948, então, criou-se o Estado de Israel. Olha só, vamos entender. Criou-se o Estado de Israel, e onde? Com consentimento de todas as nações ali envolvidas, na região onde, biblicamente, falando, né, pela história desse povo, seria ali na região da Palestina. Mas a Palestina até então, até hoje, aliás, a Palestina não é uma nação, mas ela não é um país tal qual Israel. Eu, na minha visão de fora tudo, eu acho até que poderiam, facilmente, entre aspas, a gente poderia amenizar e melhorar isso, criando, então, a Palestina... Como nação. Não, nação ela não é uma nação, mas ela não é reconhecida como Estado. Como um país. Como um país. Ninguém vê a Palestina na Copa do Mundo, Sim, ninguém vê a Palestina na ONU. Tá. Né? Então, quando a gente fala isso, tem que tomar um cuidado. Nossa, mas você está defendendo os... Não, não é isso. Então, talvez aí seja uma das pontas do atrito que poderia amenizar. Amenizar. Então, nós vamos entender essa questão. Cria-se o Estado de Israel, aí pensa bem, tem lá a região da Palestina, e fala, olha, aqui agora vai ser de Israel. É quase que certo que isso não vai dar certo, né? Como tem pessoas que moram ali, então, não, isso aqui... Aí foi ao contrário. Aquela diáspora que a gente fala, né, que era a fuga dos judeus perseguidos, que eles estão espalhados pelo mundo inteiro, eles iam concentrar ali. Aí já havia esse movimento sionista que era justamente essa ideia deles lutarem por uma nação, por um país, por um Estado. Porque a gente vai entender, judeu, tanto é que tem alguns... Entre os judeus mesmo, tem alguns judeus que acham importantíssimo ter ali o território como seu. Tem algum grupo de judeus... Mas eles estão mais espalhados pelo mundo do que tem lá. alguns judeus que não acham isso assim, de fundamental importância. Né? Tá? Que judeu é judeu exatamente pelo mundo todo. É uma questão de identidade, né, cultural, religiosa. Ele não teria essa necessidade. Mas ali também tem né, a região de Jerusalém, que a gente já vai chegar lá também. Então, ali na questão da região da Palestina, quando se criou o Estado de Israel, que é muito maior do que está hoje, lógico que houve já um embate, houve a guerra daqueles países vizinhos contra Israel.
Israel sempre venceu todas as batalhas. Ele viu? sempre foi mais forte. Sempre foi mais forte. Como continua. Como continua até agora. Aí, resumidamente, falando de 1948, aí em 1967 a gente teve a Guerra dos 6 Dias, foi um conflito ali onde Egito e Síria atacam Israel. Sempre questões territoriais, Israel vence novamente. E em 1973, vamos ver a importância dessa data agora, ó, 50 anos depois desse ataque. Em 1973 teve o conflito Yom Kippur, que é o dia do Yom perdão para os judeus, no dia 6 de outubro, uma data importantíssima para eles. Que houve o conflito, a disputa, e Bem Israel, no dia. e Israel venceu novamente, há 50 anos atrás. Atrás. Tá? E de lá para cá, houve vários movimentos. Aí nós vamos ter a formação, você vai me perguntar, né? Quando que surge o Hamas? O Hamas ele vai surgir na década de 80, tá? Acho que 87 mais precisamente, porque entre os islãs, que a gente fala, islamismo, religião islã, islamismo, o sufixo ismo, ele já dá um caráter de política e de questão ideológica. Por isso que fala islamismo. Muçulmano são os seguidores de Maomé, os seguidores da religião islã. Às vezes, só para deixar claro, né? Islamismo, islã, muçulmano é a mesma coisa. Tá? É a religiosidade deles. Aí vai criar esse grupo Hamas radical, que é o que está dominando hoje, enfrenta toda ali a faixa de Gaza. E quem, desta vez, provocou toda essa situação a fazer os primeiros disparos. Exatamente. Então, é até bom que se fale, porque às vezes as pessoas fazem confusão, não, islamismo, tudo tem que matar todos, tem que morrer todos, e não é assim, porque o islâmico, né, é uma religião que tem milhões e milhões de pessoas pelo mundo, não quer dizer que são todos terroristas, que são todos maus. Assim como a gente pode falar, não, todos os católicos são bons, todos os católicos são ruins, todos os evangélicos, todos, enfim, todas as religiões a gente tem que, né, ponderar isso. Né? Tem o radical, tem o mais extremista, tem o bom e o mal, e lá não é diferente. Só que lá tem esses que são mais, né, violentos contra o dente. Então, o Hamas é um grupo, a gente criou então a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Tá? E o Hamas, que é um grupo que está controlando ali a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza, que é banhada ali pelo mar Mediterrâneo, é muito pequena. Né? Ela tem em torno ali de 11, 12 quilômetros de largura por 46, 50 quilômetros de extensão. Você dá menor estado brasileiro? Sim, né? Bem menor. Bem eu menor, acredito, né, que daria. Sei, eu não conheço ali a região, mas é uma região muito pequena. Né? Muito pequena, altamente controlada e protegida por Israel. Por Israel. Pelos muros, né? Ali pelas cercas que tem ali, pela passagem. Egito e Israel, eles controlam muito, está sob controle. E a Palestina é um país tão pequeno e vive ali quase 3 milhões de pessoas e é um povo sofrido, né? Um povo sofrido, tem uma concentração, uma densidade, né, demográfica muito... É um povo que é um alvo. É um povo que é um alvo, porque na verdade ali é uma disputa. E Israel ali, então, quando tem, então ele tem Israel, ali dentro da Palestina aí vai ter a faixa de Gaza e tem a Cisjordânia. Na Cisjordânia, olha só, que é o que pertence ali também ao grupo palestino, mas tem uma invasão muito, são aqueles kibbutz, né, que aquelas comunidades judaicas. Isso, porque a princípio os judeus até tinham pensado no início de comprar, sabe, comprando? Vai comprando propriedades na região da Palestina e com o tempo se tornaria uma nação, um país judeu. E aí outro detalhe que tem, o que aconteceu? Assim como os judeus estavam apátridas, assim, entre aspas, vamos dizer, vão se localizar com o amparo da ONU ali na região da Palestina, teve um efeito contrário também, porque, na verdade, os palestinos é que acabaram tendo que sair do seu local, de perder a sua região, e eles é que ficaram apátrida também. Então, isso é muito polêmico de se resolver. Mas uma das coisas que eu, como professor, como cidadão, que eu não consigo entender, né, porque que a ONU, né, os líderes aí que estão à frente, não voltem esse olhar também para transformar aquele. Não é para tirar o território de Israel, porque agora já não tem muito jeito. Deixa Israel como que está, mas pelo menos esse povo palestino, de vez ser só uma nação, reconhecer eles como Estado também. Né? Talvez seria para amenizar um pouco a situação. E voltando agora, que acho que é o que está em questão, esse ataque chamado de ataque terrorista, sim, mas não é não é o povo palestino, senão tem que deixar claro isso. Não é a Palestina, o povo palestino,
os islâmicos, né, a religião islâmica que atacou Israel. É um grupo armado, militar, político, que tem ações sociais ao encontro de alguns do povo palestino, mas é um povo também sobre uma ditadura, sobre esse domínio do Hamas na região da faixa de Gaza. Mas eu não consigo entender como eles, com armas tão rudimentares, tão desprovidos de recursos, disparam logo contra Israel, que é todo muito bem equipado. Aí eu fiquei pensando, eles sabiam que ao atacar Israel estariam numa desvantagem gigantesca de exércitos, vamos chamar assim. Aí eu fiquei pensando, será que a intenção não era outra? Qual é a do Hamas, se ele sabia que o chumbo grosso viria? É o que eu não consigo entender. E que acho que nem eles mesmo conseguem. É uma questão muito difícil. Há quem diga que havia a possibilidade de um entendimento entre palestinos e israelenses aí nas questões todas, estava caminhando para um futuro entendimento e que isso tudo teve o propósito de romper, de minar, zerar outra vez e instalar o desassossego. Pode ser. O que não se sabe, a gente sabe ali que o Hamas, exatamente o que você falou, que ele é muito menos... Israel é muito superior em questão bélica, de estrutura, brutal. Aqueles abrigos subterrâneos. As próprias armas, né? Que as armas do Hamas que eles são têm coisas artesanais. Artesanais. E do Israel, como que eles podem detectar dia e noite, né, horário alvo e eliminar. Será que eles queriam colocar os demais para brigar de novo? Porque estava caminhando para o entendimento ao longo desses anos. Olha, o que eles estavam planejando não é uma data, veja bem, foi exatamente 50, quando a gente fala, né, não é 49, é 50 anos após a guerra de Yom Kippur, dia de perdão, 6 de outubro, que foi de 73. E agora o ataque foi no dia 6, dia 7, né? 7 de outubro, 50 anos depois. Retrasado. 50 anos depois. Você percebe que tem um pronunciamento ali do Irã. O Irã diz que eles não participaram do ataque. Eles não participaram do ataque. Mas ele, no momento algum, ele deixa claro, ele sabe, é sabido, ele não participou efetivamente desse ataque. Mas nos anos anteriores, nos meses, eles belicamente, eles apoiam e fornecem, né? Porque eles têm aquele pensamento. Tem vários países ali, que a Rússia atualmente também, vários países que também têm esse olhar para a Palestina como um povo palestino, de reconhecê-los como Estado e não só como nação. E aí teve essa segunda informações, porque eles prepararam de tal forma, né? Eles soltaram milhares e milhares de mísseis, tudo ao mesmo tempo. Agora o próprio governo, né, israelense alega até que houve uma falha, talvez subestimou a capacidade, alguma inteligência israelense ali, de não conseguir detectar esse efeito surpresa, e que deu esse horror, já são milhares de mortes. Né? 4 mil, já falam de mortes entre palestinos e entre israelenses. Absurdo, né? Mas uma coisa que o povo fica perdido, que eu queria que você explicasse, é o seguinte. Ora, em outros atos terroristas que foram assumidos, por exemplo, por islâmicos, extremistas. Também. Aí você vem aqui e diz assim, não, mas o islâmico é gente do bem. Mas como assim? Se em outras ocasiões eles se apresentavam como tal, hoje eles estão crescendo demais no mundo, minha gente. Há quem diga que há uma política entre eles de o casal ter pelo menos 8 filhos. Nós temos aqui uma média anual, na média, o Brasil acho que é 1,7 por casal. Nem dá 2 filhos por casal mais ultimamente. Não sei. A Europa é mais ou menos isso também, 1,5, 1,8. Não chega a ser 2 filhos por casal, e que eles têm um projeto para até 2030 de, tendo 8 filhos, povoar o mundo em... Bom, se é isso eu não sei, mas por onde eu passei, o que eu vi de mesquita, minha gente, é uma quantidade que tem mais mesquita que Igreja Católica, não medindo forças entre elas, mas a Igreja Católica tem uma história muito longa de instalação das suas igrejas e catedrais e tudo. Muitas vezes você percebe muito mais as mesquitas do que as igrejas, professor. Porque, eu vi não, isso. Isso é fato. O islamismo é a religião que está mais crescendo no mundo. No mundo. É a religião que mais cresce no mundo. Mas então, se é religião, como é que alguém a associa? Como que o islâmico é um religioso e o islâmico ao mesmo tempo se apresenta no noticiário como extremista, como um terrorista? Não, aí o senhor tem um tempo maior. Tá, eu me expressei mal. Bom. Afinal, quem é um e quem é o outro nessa história, professor? Então,
Sempre bom, a gente tem que deixar, porque senão só atrapalha e aumenta essa insegurança e a guerra de julgar, taxar. Isso é um erro, é um equívoco falar, né, que não, todo islâmico, o Islã é terrorista, tem que ser. Não, não é verdade, tá? Porque a religião islâmica, com respeito pelo Deus Alá, que é o Deus deles, eles têm um conceito. Nem todo o povo islâmico também, o próprio povo palestino, concorda com esse movimento radical atual, que é do Hamas. Né? É que ele que está agora dominando a faixa de Gaza. Né? É ele que domina ali a região de Gaza. Eles são extremistas. Então, há de se eliminar esse grupo, aqueles que estão no poder atualmente. Eles estão no poder. E aí, voltando também a essa questão, eu tenho um pensamento que quando conseguissem transformar a região, a nação da Palestina como Estado, seria uma grande chance de um caminho de amenizar isso. E se conseguissem tirar o Hamas, que é um grupo de extremo radical, islâmico, do poder, que aí já é questão ideológica política, também seria um facilitador para tentar reaver aí uma paz, um acordo entre eles. E tem mais um detalhe que eu acho que é importantíssimo falar aqui. Quando se criou o Estado de Israel, a gente tem outra ali, a questão de Jerusalém, que eu não conheço, né? Jerusalém, o que acontece com Jerusalém? Jerusalém consegue ser o berço sagrado das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Logo lá. Logo lá. O cristianismo, pela catedral, pela igreja que tem lá, que se presume que teria sido ali a região ali do Santo Sepulcro, então muito importante ali, sagrado para o povo cristão. O Muro das Lamentações, o que sobrou dele, sagrado para o povo judeu. Judaísmo. E a mesquita ali, com a cúpula dourada, o segundo templo sagrado ali de importância ali para o povo islâmico. Isso. Nisso ali. Que ali, a princípio, quando se criou o Estado de Israel, seria ali na cabeça deles, a intenção que seria um território neutro. E que até agora, hoje eles ficam disputando. Os palestinos que querem o Jerusalém como sua capital, e o povo de Israel que quer Jerusalém, tanto é que teve, agora aquela questão quando estava Donald Trump no poder da embaixada, que eles reconheceram Jerusalém como capital de Israel, agora anos atrás. Então, olha só, também tem toda essa questão dessa disputa ali. Na minha cabeça também será que não seria possível pegar, olha, o que é da parte, o Muro das Lamentações, deixa pertencendo, então, como capital, né? A gente de fora pensa que parece que é fácil. Parece, né? Pertencendo ao povo islâmico, judeu, desculpa, o Muro das Lamentações aos judeus, a mesquita ali da Cúpula Dourada para o povo islâmico, e a parte ali do cristão, porque o cristão ali não está nessa briga toda que tem ali, ficaria com um território neutro. A gente de fora dá a impressão, parece fácil resolver. Como parece fácil pensar, poxa vida, então tira o Hamas do controle, do comando do governo. Mas aí você vai pensar que são 40 mil deles que não deixarão de existir e continuarão perpetrando ações desse tipo, né? Porque o próprio Netanyahu, o presidente de Israel, disse, olha, dessa vez não vou cortar grama, não, vou tirar grama com raiz e tudo. O que ele quis dizer com isso? Enquanto não acabar com o Hamas inteiro, não vamos ter sossego. É isso que ele quis dizer. E aí, como que você vai acabar com o Hamas inteiro? Porque você nunca sabe quem é quem. Você tem o nome dos líderes, mas tem vários seguidores, né? E é um povo, você sabe que esses radicais, a gente vai entender como. Você sabe que tem um homem-bomba, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, que também era um outro grupo extremista, né, que teve ali. Em nome de Alá, que eles acreditam, existe uma questão ideológica também, entre o mundo oriental, o Ocidente e o Oriente contra o Ocidente, capitalismo, socialismo. É uma longa conversa. Tem muitas coisas, questões econômicas, ideológicas em cima disso. Mas em nome de Alá, se fazem barbaridades. Como também no cristianismo, em nome de Deus, fizeram-se atrocidades, barbaridades aqui na América. Sim. Você entende? Não defendendo, mas como que, infelizmente, em nome de algo do bem, em nome de Deus, se comete tantas barbaridades, na América, na África, na Ásia, teve ali. Acaba que sendo as religiões ficam parecendo que sempre pelas diferenças religiosas, no entanto, Deus é... Isso tudo porque o Deus é um só. Exatamente. Ainda que tenha denominações diferentes, mas é um só. Para uns é Alá, para outros é o Deus, para outros é o grande arquiteto, cada um chamará de um nome o mesmo Deus. De um nome. Mas a gente tem que ter o respeito a todas as religiões.
E aí a gente fica pensando, como você falou, né, como eliminar o Hamas. Esse Hamas de hoje, esses líderes devem estar aí na faixa de 40, 50, Eles 60 falam em anos. 40 mil. A gente volta lá nas guerras anteriores, como criança, o que eles vivenciaram. Vamos pegar agora a situação atual, os horrores da guerra. Vamos, né, que é atacar, mas eles atacam com requintes de crueldade, né, o grupo? Sim, muita crueldade. Sai matando, degolando, muito ódio, decapitando, uma questão de ódio mesmo. Aí você vê, há sobreviventes. De repente, uma criança que viu seus pais serem cruelmente assassinados ali na frente deles, irmãs todos. Vamos dizer, os que conseguirem sobreviver, vítimas desse ataque. Serão os Hamas futuros. Tá entendendo? Não vai acabar nunca. Não é que eu estou justificando, mas você projetar isso quando essa criança que tem toda essa cena de violência, de horror, que vivenciou isso, de um lado ou de outro, se ele foi um palestino que foi agredido, que foi cruelmente atacado, os civis, que lamentavelmente pelo povo israelense, lá na frente, ele vai ter o ódio. Ele vai revidar, ele vai ter tem o um ódio ódio contra instalado, ele escuta os pais falando Exatamente. o tempo todo também dessas Isso. mágoas. Os judeus, atualmente... O que não justifica. Não justifica. O que é. os judeus agora, que sofreram todo esse ataque, a gente estava numa festa, né, de Israel ali, sofreram todo esse ataque, como que eles conseguem olhar o povo, aí a confusão, o islâmico palestino, que na verdade é só um grupo radical, que é o Hamas. Percebe toda essa confusão? Se a gente pensar bem, por bem menos, muito menos, nós no Brasil, ano passado, nós vivemos uma guerra ideológica que é sofrível, muito grande. Imagina lá ainda com os requintes todos. Pelo menos conseguimos entender também por que é que confunde tanto. Muita gente, quando diz islamismo ou islâmicos, pensa que imediatamente em terroristas, e não é. Não, é uma religião muito populosa e boa, mas tem um segmento extremista lá com o qual nem eles concordam. Os islâmicos do bem não concordam. Não concordo, tem muito. Isso tem que deixar claro, tomar cuidado, quando você... Não estou defendendo os ataques terroristas de forma alguma. Tem que deixar claro isso. O que a gente não pode, por questão de respeito, é ter o equívoco de julgar que todo o povo muçulmano, todo o povo islâmico, que eles que teriam que ser eliminados. Isso não. Isso não. Tá bem? Gente, deu pra gente entender melhor. Foi muito bom esse esclarecimento. A gente agora vai ver o noticiário e sempre que se referirem ao Hamas, aos islâmicos, aos demais dentro do que é essa guerra lá, nós vamos saber nos situar melhor diante dessa situação, né? Porque são realidades muito diferentes da nossa aqui. É muito diferente, uma por cultura isso era distante, difícil de entender. É de difícil compreensão, não é fácil falar sobre o assunto. Mas agora eu acho que vai ficar mais fácil, viu? Para muita Tomara. gente. E Espero graças que eu tenha ao conseguido. senhor, professor. Graças ao senhor. Aqui agradeço mais uma vez, viu? Oh, que isso. Ouvimos o professor Rui Roberto Souza, professor de História, aqui no programa hoje. Uma entrevista que certamente é muito útil, porque vai exatamente te situar melhor diante daquela região que tem realidades tão diferentes, costumes tão diferentes, religiões tão conflitantes lá, enquanto que aqui às vezes tem um conflito ou outro, mas no geral as diferenças religiosas até que convivem bem, salvos alguns casos pontuais, mas... né? Infelizmente, exatamente, é uma coisa que incomoda muito. Agora, professor, vamos lembrar que quase sempre colocam na frente um pano de frente de toda e qualquer guerra, como se justificasse pelas diferenças de religião. E lá atrás está a realidade, sempre o que tem é domínio de terras. Sim. Ali a disputa A Primeira Guerra Mundial foi assim, a Segunda Guerra. Essa tem terrenos aí na história. É preciso levar em conta isso, e a humanidade toda como um todo, porque isso não é um problema lá, é um problema do nosso semelhante, né? Da humanidade. A gente tem que ver assim. A questão ética, até moral, que eu sempre às vezes questiono. Na Segunda Guerra Mundial, como que conseguiu, né, matar 50 milhões de pessoas? Onde estava o resto do mundo? Atualmente mesmo, onde está? O que nós estamos fazendo? Agora, e nesse mundo moderno, se vai ter mais guerra, eu acho que a ONU precisa começar a criar áreas de guerra, isto deserto, sei lá onde, porque o que não dá é para termos guerras modernas em que tudo é disputado, não em campos de guerra. É de uma cidade dispara para outra, da outra dispara para outra, pega o hospital, pega a guerra. Peraí, que mundo é este que nós estamos vivendo? E
a ONU está sendo pressionada assim, pelas nações e realmente ela tem que tomar uma atitude, senão ela fica invalidada. Qual é a função da ONU? Era justamente, foi criada para que os horrores da Segunda Guerra não estourasse uma terceira guerra mundial. Então eles vão segurando para não ter uma terceira guerra mundial, mas a gente tem muitos conflitos. Porque a gente está falando aqui de Israel e Palestina e a Ucrânia, que nos falou nesse filme. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Continua lá. O Putin fez um discurso esses dias lamentando a guerra. Sim. Gente, esse cara é um cara de pau. Pô. Você entendeu? Então a gente tem que ter um olhar, e isso vai respingar. Você viu que a Europa tudo está numa tensão violenta, né? Acho que anteontem, a França tem que fechar 5 aeroportos por ameaças. Olha só a questão, que o assunto é tão complexo, mas a questão da Segunda Guerra Mundial, a estrela que eles pintavam nas portas, que era judeu, para marcar, para matar, para marcar, esse ato, por isso que eu falo, a questão da confusão. Então, quem é o povo judeu que está lá na Europa, né, morando lá, já fazendo o símbolo da estrela, quer dizer, isso é um ato, né? Ideológico, de repressão, de terror contra as pessoas. Então, aí já mistura a questão religiosa, que não é certo. É verdade. Tá? Então é isso que tem que... Assim como se a gente tem... No Brasil, a gente tem uma população de islâmicos também. De repente você pode ter... Muito grande, muito grande. Aí agora você não vai mais conviver com o islâmico, porque está lá. Absolutamente, eles são populosos aqui, são em grande quantidade. Eu falei aqui outro dia, eu presto serviço para a FAMBRAS. A FAMBRAS é a Federação das Associações Muçulmanas no Brasil. E trabalho para eles narrando filmes e livros deles, porque eles estão cada vez mais comprando carne brasileira, dos pecuaristas brasileiros, mas para o público do islâmico. E eles não abatem animais como a gente, tem todo um ritual. Tem todo um ritual. Eles agora estão ensinando os pecuaristas brasileiros a produzir e abater animais dentro do costume deles, porque estão comprando cada vez mais carne brasileira, de boi. A carne de boi brasileira. Nesses trabalhos que eu faço para a FAMBRAS, eu percebo que eles são numerosos. E o volume de compras de bois, de carne brasileira que eles têm hoje em dia, é um negócio assustador. Aí, veja bem, numa dessa, então, não vamos parar com todo esse negócio porque eles são terroristas, entendeu? Entendeu como é que é o negócio? É essa a questão. Não pode. Como eu falo sempre aqui, você pode dar o banho do bebê, mas não precisa, na hora de jogar a água da banheira, jogar o bebê pelo rabo. Junto, exatamente. Né, professor? Bom ditado. Um abraço ao senhor e um bom dia, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Precisando, sempre a gente vai estar à disposição.